Gravando, então, essa aula aberta, ela vai ficar dentro do grupo de estudos, para quem é aluno, junto com esse material, e também junto com um resuminho que eu criei, tá? Então, para vocês estudarem depois. Quem não é do grupo de estudos, eu vou colocar essa aula. Oi, Nelson, boa noite, tudo bem? Eu vou colocar essa aula, gente, lá no YouTube, só que daí eu não consigo colocar o material, tá bom? Então, quem é aluno terá prioridade aí com relação ao material. Essa aula provavelmente vai ser uma aula melhor, mais compreensível para quem é da análise do comportamento, porque a pessoa provavelmente já está habituada a fazer uma análise funcional. Deixa eu ver aqui que chegou um. Tá. A fazer uma análise funcional. Então, a ACT, ela se baseia basicamente na análise funcional, que o pessoal da análise do comportamento já está aí habituado. Ela tem algumas diferenças, né? Como tudo na ACT, sempre tem aí a sua autenticidade e traz a sua própria linguagem para os processos. Eu vou tentar passar tudo aqui para vocês do jeito mais acessível. Qualquer coisa vocês me falem ou me perguntem. Por que a gente fala de formulação de caso e por que ela é importante, gente? Porque quando a gente não sabe o que fazer com a demanda daquele paciente, a gente se perde, né? A sessão fica ali sem sentido. Hoje mesmo eu estava lendo, inclusive vou deixar a recomendação para vocês, esse livro aqui, Psicoterapeutas Eficazes, é um livro novo da Artmed. Eu recomendo muito a leitura, principalmente para quem aplica a arte. Por quê? O que ele diz? Quando a gente não tem um objetivo, um caminho, fica difícil a gente saber que ferramentas vai usar. E não só isso, fica difícil a gente saber como a gente vai ser dentro daquela sessão. Né? Então, o que eu vou colocar de mim dentro dessa sessão para promover o bem-estar do paciente? Inclusive, uma questão que pega muito na arte é essa, né? Com relação à minha autenticidade, até que ponto isso entra ou não nessa sessão. E a gente sempre deve considerar, quando a gente está pensando nessa parte de autenticidade do psicólogo, a gente sempre tem que pensar, isso beneficia o meu paciente de alguma forma? Eu trazer essa autenticidade, eu trazer essa autorrevelação, eu trazer isso de mim, vai beneficiar em algum aspecto esse tratamento? Isso também é importante para a formulação de caso. Porque a ACT, ela não tem aquele modelinho fechado, para quem é da TCC aí já está acostumado, né, com aquela conceitualização, onde tem lá as crenças nucleares, as crenças intermediárias, e os pensamentos automáticos, e tudo mais que envolve uma formulação de caso. Aqui não. Aqui a gente precisa extrair as informações daquilo que o cliente está trazendo para a gente. Então, é uma coisa muito mais, assim, do meu ponto de vista, tá? Muito mais fluida, sem ser tão fechadas as perguntas e sem ser tão objetivo, mas que exige um pouco de tato do terapeuta também, para saber o que perguntar, como perguntar, o que fazer, para onde ir. Então, a gente precisa fazer as perguntas certas quando a gente está falando de formulação de caso na arte. E aí, às vezes, a gente aplica uma técnica da ACT e parece que a coisa fica meio vazia, assim, meio solta. Será que essa técnica era cabível nessa situação, nesse momento? Será que nesse momento eu deveria ter trabalhado a disfusão mesmo? Será que não era melhor ter trabalhado o momento presente com esse paciente? Então, por isso que a formulação de caso é importante, porque ela também direciona quais ferramentas, quais aspectos você vai priorizar ali dentro do modelo de flexibilidade psicológica. Tá bom. O que é a formulação de caso para a ACT? Primeira coisa, não é diagnóstico. Tá? A ACT, inclusive, ela não se apega muito a rótulo diagnóstico. Quando a gente fala da ACT, a gente está falando dos processos daquela pessoa. Então, a gente vai olhar para aquela pessoa assim, tá, ela pode ter milhares de diagnósticos, ela pode ter todos os diagnósticos possíveis, mas o que está sendo prejudicial para essa pessoa nesse contexto e nesse momento da vida dela? Por isso, até que a ACT ela é contextual, porque a gente vai olhar para o contexto dessa pessoa nesse momento e, por meio desse contexto, o que esse contexto, inclusive, está querendo me dizer sobre os prejuízos dessa pessoa?
Então, a gente sempre vai olhar os prejuízos que ela está tendo agora com o que está acontecendo na vida dela agora. E aí já entra um pouquinho na análise funcional, né, gente? Porque quando a gente fala de análise funcional, lá na análise do comportamento, a gente fala de um antecedente, de um comportamento que é um problema e de uma consequência, a curto e médio prazo. Então, isso é análise funcional. Eu sempre desenho, né, para os meus alunos. Deixa eu desenhar aqui para vocês, lá no grupo de estudo. Eu coloco A mais B mais C. Né? Então, a gente tem esse modelinho aqui. Isso aqui é uma análise, é o formato da análise funcional. Onde A é antecedente, o B é o behavior, é o comportamento, e o C é a consequência desse comportamento. E aí, quando a gente fala de consequência, nós temos ali as consequências de curto prazo e de longo prazo, que a gente precisa olhar dentro da formulação de caso da ACT, tá? Então, quando a gente fala de formulação de caso, a gente está falando basicamente, em palavras resumidas, estamos falando desse modelo, ABC, tá? Qual é o antecedente, qual é o comportamento e qual é a consequência que isso está causando na vida da pessoa. E aí, Laís, o que eu vou fazer? Eu vou interferir aonde? Na consequência, aonde? A gente interfere nas duas coisas, tanto no antecedente, né? Porque nós temos ali um contexto e a gente precisa trabalhar o contexto, porque, gente, às vezes a gente olha o comportamento e a gente fala, cara, que comportamento esquisito. Por que esse comportamento tá aqui? Deixa eu ver aqui, o que chegou aqui no chat? Rapidinho, gente, acho que alguém tá com um problema aqui. Ah, socorro. Peraí. Laís, aquilo e não está mais conseguindo entrar. Ixi, não sei o que aconteceu, hein, Yasmin? Fala para ela que eu não sei o que aconteceu. Mas, de toda forma, eu tô gravando a aula, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu bloqueei alguém sem querer aqui. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui onde mostra isso. Alguém sabe se tem algum lugar que mostra isso? Não, não tô vendo nada. Mas bora lá, então, gente. Então, quando a gente está falando de um comportamento, às vezes a gente olha para esse comportamento e a gente fala assim, nossa, que comportamento esquisito, não dá nem para entender por que ele existe. Mas esse comportamento, ele com certeza serviu naquele momento que aquela pessoa estava vivendo, naquele contexto. Todo comportamento, ele é ligado ao contexto de vida da pessoa. Seja o contexto externo, seja o contexto interno. E a ACT trabalha muito o quê? Esse contexto interno, essa relação que a gente tem com os nossos pensamentos, com a nossa linguagem, com os nossos processos. Então, sim, existe um contexto anterior que a gente precisa se atentar, mas existe também uma consequência. E a consequência é o quê? O que está mantendo esse comportamento? Por que essa pessoa continua usando maconha, ou continua usando bebida alcoólica, por exemplo, ou continua usando drogas, ou continua tendo um comportamento que é ruim a longo prazo para ela? Porque a curto prazo, provavelmente, essa pessoa está sendo reforçada de alguma forma. Mesmo que seja uma esquiva, por exemplo, ele bebe para esquecer, né, dos pensamentos que ficam ali na cabeça dele. Então, qual é o antecedente? Os pensamentos difíceis. Qual é o comportamento? Eu bebo. E qual que é a consequência? Eu esqueço temporariamente daqueles pensamentos. Vocês conseguem ver o padrão de esquiva dessa pessoa? Ela está tentando se esquivar dos seus pensamentos e emoções difíceis e complicadas. E aí ela se utiliza da bebida. Mas o que a gente pode fazer que talvez traga algum conforto para essa pessoa e que não seja tão prejudicial quanto beber? É aí que a gente precisa pensar. Tá, mas primeira coisa, analisar qual é a consequência a curto e médio prazo que essa pessoa está tendo. A curto, ela sente alívio, ela sente sono, então ela vai dormir, ela consegue rir, ela consegue dançar, ela consegue fazer as coisas que ela não consegue sem a bebida, mas e a longo prazo? Qual que é o problema disso? Ela perde uma vida onde ela tem uma família, tem conexão com as pessoas verdadeiro, né? Uma conexão verdadeira com as pessoas, tem uma família que ela pode contar, tem filhos com quem ela pode passar tempo, então ela perde muitas coisas também. Isso a gente pode mostrar para o paciente, tá? E nem sempre mostrar de forma assim tão teórica. Mostrar conversando mesmo, sabe? Mas e aí, o que você perde quando você faz isso, quando você bebe? O que você acha que te afasta das coisas que são importantes para você? Vai deixando a pessoa tatear essas emoções, né? Como a gente fala na análise do comportamento. Traz perguntas onde ela pode ali, com a fala dela,
encostar, sabe, dar forma ao que ela está sentindo. A arte, ela é experiencial. Então, não funciona muito essa coisa da gente ficar fazendo psicoeducação o tempo inteiro. A ideia da arte vamos trazer metáfora, vamos trazer música, vamos trazer arte, vamos trazer filme que essa pessoa gosta, vamos trazer elementos, personagens, para ajudar essa pessoa a entender melhor esse processo que está acontecendo dentro dela. Né? Às vezes o paciente traz, eu assisti um filme tão bom. Gente, eu faço questão de perguntar, mas peraí, que filme era esse? Quais personagens tinham nesse filme? Qual que é o seu personagem favorito? Qual que você mais gostou do filme inteiro? Aí a pessoa vai falar, nossa, que bacana, mas por quê? Porque essa pessoa era assim, assim, assim. Por meio disso, você já está extraindo informações importantes sobre esse paciente. O que ele valoriza? Quais são as características que esse paciente valoriza numa pessoa? Né? Então, a gente tem que sempre, por meio da nossa fala, por meio do nosso jeito, estar tentando trazer essas coisas de dentro do paciente. Sem forçar, mas de um jeito experiencial, de um jeito que ele consegue sentir aquilo que ele está falando. O objetivo é identificar pontos de intervenção passíveis de mudança. Então, esse é o objetivo da formulação de caso. Quais são as duas perguntas centrais? O Steven Reis traz isso no livrinho marronzinho da ACT, que inclusive está aqui, que é o livro que nós estamos passando agora no grupo de estudo, esse aqui, o principal livro da ACT. Ele fala, lá no capítulo de formulação de caso, ele fala, as duas perguntas centrais da formulação de caso são: que tipo de vida o cliente deseja criar e viver? É por isso que chama aceitação e compromisso, porque às vezes a gente fica só na aceitação, mas existe também um compromisso dessa pessoa, né? Que tipo de vida ele quer criar, né? E qual que é o tipo de vida que ele quer viver? Segunda pergunta, quais os processos psicológicos e ou ambientais estão interferindo nisso? Gente, o que significa isso aqui? Quais os processos psicológicos ou centrais, estão interferindo nisso? Qual é o contexto dessa pessoa? Por que há 2 anos atrás ele não tinha isso e agora ele está tendo? O que está acontecendo nesse ambiente? O que está interferindo nesse comportamento? Que a gente, às vezes, não consegue perceber. O que está interferindo na cabeça dele? Quais são os pensamentos que estão passando na cabeça dele que está interferindo nesse comportamento difícil? E aí, gente, é muito importante eu dizer para vocês, a arte não trabalha pensamento distorcido. Por muito tempo, eu tentei fazer esse processo de usar a formulação de caso da TCC junto com a ACT, mas não funciona nesse ponto. Porque a ACT não quer saber se o pensamento é distorcido ou não. Isso não importa. O que importa é, peraí, esse pensamento, ele está em função de quê? Ele está ajudando a pessoa a viver a vida que ela quer viver? É isso. Né? Então, qual que é a relação que essa pessoa está tendo com esse pensamento? Ela tem consciência de que isso é um pensamento e de que isso não precisa dominar a vida dela, independente do conteúdo, tá? É a relação que interessa para a arte, muito além do conteúdo. Reis e colaboradores colocam assim, toda formulação de caso em ACT orbita em torno dessas duas perguntas, foi o que eu acabei de falar para você. Aí vamos lá para o próximo ponto. O modelo de flexibilidade psicológica é a bússola da formulação. O que ele está querendo dizer com isso? Sabe o nosso Hexaflex? O nosso Hexaflex é o símbolo da flexibilidade psicológica. Existem outras formas da gente medir flexibilidade psicológica que não é o Hexaflex. Mas eu gosto do Hexaflex, eu acho ele bacana para ilustrar, então eu vou usar ele. Então, vamos colocar aqui que o modelo de flexibilidade psicológica é a bússola da formulação. O que é a bússola da formulação, então? O nosso Hexaflex, para mim, tá? É o que me direciona a cada sessão. Esse é o coração da formulação de caso. Tá? O Hexaflex. Por que, Laís? Porque quando você desenha o Hexaflex do seu paciente, quando você tem ele nas suas mãos, você consegue ver ele se movimentando, você consegue ver os processos dessa pessoa, né? Você consegue ver se ela está conseguindo evoluir na questão da aceitação, se ela está travada, por onde você vai começar? É pela aceitação? É pelo self? É pelos valores? É pelas ações de compromisso? Qual ponto do Hexaflex está mais rígido? Está mais difícil, é por lá que a gente começa, tá? Então, o Hexaflex, ele é o coraçãozinho da nossa formulação de caso, ele ajuda a gente a mapear essas áreas que precisam de intervenção. O que a gente faz é avaliar o grau de flexibilidade. Gente, e às vezes, na vida,
A gente tem um problema sério, né? Porque às vezes a gente acha que a flexibilidade, ela tem que ser, assim, sempre presente. E não é assim. Existem contextos na vida que a gente vai ficar mais inflexível em alguns pontos mesmo. Existem contextos, por exemplo, hoje, quando eu fui buscar meus filhos na escola, eu tive que pegar 2 crianças com menos de 4 anos, então eles não param, eu tive que correr para o estacionamento, que é super perigoso, então eu estava ali super fusionada com os meus pensamentos, preciso dar conta disso, preciso olhar minha filha, preciso cuidar para ela não correr para perto do carro. Não tem problema, em alguns momentos, alguns processos do Hexaflex estarem mais inflexíveis. Isso é bom, inclusive, em alguns momentos. A nossa mente, ela existe para ajudar a gente a resolver problema mesmo, né? O que acontece é, quando isso se estende por um longo período de tempo e começa a causar prejuízo na vida dessa pessoa, ao ponto de a vida dela começou a encolher. Então, todos os dias eu fico com essa preocupação, vamos supor, com a minha filha. Eu não consigo deixar ela andar, quando a gente está num lugar, não consigo deixar ela ir longe, eu fico querendo ficar com ela no colo, eu fico querendo prender ela. Isso já encolhe a minha vida. Então, estar fusionado com esses pensamentos de preocupação, nesse contexto, não está sendo bom para mim. Não está sendo bom, está me encolhendo, está me impedindo de ter uma relação saudável com a minha filha, onde ela possa ter a liberdade de explorar, de ser ela, de ter autonomia, né? Então, a gente precisa sempre pensar assim, disfusão é ruim, a fusão cognitiva é ruim? Não. O self conceitualizado, ele é ruim? Nem sempre, né? Não estar no momento presente é ruim? Nem sempre. Às vezes a gente precisa mesmo preocupar com as coisas, porque senão a gente não resolve o problema, a gente precisa sair do momento presente. Às vezes eu quero assistir um filme, uma série que eu vou assistir aqui depois que acabar essa aula com meu marido, por exemplo, eu vou sair do momento presente, eu vou estar focada ali no que está acontecendo na série. Então a gente também precisa desmistificar algumas coisas com relação à flexibilidade cognitiva. O que interessa para a gente é qual que é o grau dessa flexibilidade, por quanto tempo isso tem durado de forma tão rígida assim. Né? Não é, a gente não fala de patologia, a gente está falando do repertório da vida dessa pessoa, que está diminuindo, que está encolhendo, que está ficando duro, que está ficando rígido. Né? Então, a gente precisa ampliar esse repertório de resolução de problemas, de como lidar melhor com os pensamentos, de como lidar melhor com seus valores de vida. Então, essas são as 2 perguntas centrais, tá, gente? Importantíssimo. Se você for montar o seu próprio formulário, ou seu próprio documento de formulação de caso, você pode colocar, né? Vou até citar mais ou menos de exemplo meu, que eu faço. Então, eu coloco qual que é a sessão que a gente está tendo, né? Que número é essa sessão, qual que é o paciente, né? Que horário foi feita essa sessão, beleza, são os dados gerais. Aí depois, as 2 perguntas centrais dessa formulação é: que tipo de vida o cliente deseja criar e viver, e quais os processos psicológicos ou ambientais estão interferindo nisso, e impedindo ele de viver essa vida. Na verdade, isso é a demanda do paciente, né? Falado do jeito actês, né? Que a gente só a ACT tem. Gente, aqui eu coloquei, eu estava olhando esse slide, eu acho que eu deveria ter colocado os 2 juntos, mas eu sempre trago esse Hexaflex, que é aquele Hexaflex que está presente, inclusive, eu acho que é nesse livro mesmo, da capinha marrom. Eu fico em dúvida se é naquele da capa branca, o manual clínico, ou se é nesse terapia de aceitação e compromisso, mas eu acho que é nesse mesmo. Então, aqui a gente tem um Hexaflex, que é o Hexaflex da flexibilidade cognitiva, onde a gente tem aceitação, atenção flexível ao presente, valores, ação comprometida, tomada de perspectiva flexível e a disfusão. E do outro lado, nós temos um Hexaflex, que é o da inflexibilidade psicológica, onde a gente tem os pontos que são antagônicos àquele primeiro, né? Então, por exemplo, evitação experiencial se relaciona com aceitação. Por que, Laís? Como assim? Não estou entendendo. Poxa, a pessoa que aceita, ela não faz a esquiva, ela não evita aquela experiência, ela olha para a experiência. Então, quando a gente está fazendo evitação experiencial, a gente não está fazendo aceitação. E essa evitação experiencial, ela é aqui dentro, tá? Ela é uma forma da gente sentir alívio também, quando a gente faz evitação experiencial. Então, quando você está lá, né, com uma situação, por exemplo, o filho morreu. E aí, o pensamento do filho vem na cabeça da pessoa.
e a pessoa fala, nossa, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma evitação experiencial. Provavelmente porque ela sabe que se ela pensar no filho, ela vai chorar, ela vai sentir saudade, ela vai sentir tristeza, ela vai sentir também emoções mais melancólicas, mais difíceis de lidar. Então, ela faz essa evitação experiencial. Agora, eu não posso pensar, deixa para depois, e aí depois a coisa vai tomando uma proporção que muitas vezes a pessoa não consegue lidar. Né? Então, é interessante a gente... Nem sempre a evitação experiencial é ruim também, tá, gente? Às vezes ela é boa, às vezes é bom a gente evitar algumas coisas mesmo, né? Então, existem pessoas, por exemplo, que são muito briguentas, que estão sempre tentando ali puxar uma briga e causar uma discórdia entre as outras. Quando você faz a evitação experiencial com relação a esse tipo de coisa, por exemplo, isso é bom. Você nem está reforçando o comportamento daquela outra pessoa. Então, bora fazer a evitação experiencial de gente chata, sabe? Deixa ela no cantinho assim e não mexe com ela, porque isso é bom. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que, às vezes, os processos de inflexibilidade, eles também são bons. A gente só precisa ter um olhar clínico apurado para entender o que está sendo bom e o que está sendo ruim dentro daquele contexto de vida da pessoa. E sempre se lembrem disso, gente, sempre coloquem na cabeça. Isso que a pessoa está fazendo está diminuindo a vida dela, né? O repertório dela tá ficando mais pequenininho ou tá ampliando, tá dando abertura? Então, essa é a pergunta que eu sempre me faço. Esse comportamento, ele é bom, né? Ou ele tá, de uma certa forma, diminuindo a vida dessa pessoa? E não é que o comportamento seja, muitas vezes, conexo. Não é. Ele é conexo com o contexto. Talvez ele só não esteja sendo saudável para essa pessoa, tá? Não está sendo adaptativo para essa pessoa. Como funciona a análise funcional? Então, lembra lá que eu comecei a aula mostrando para vocês o modelo ABC, né? Que é a análise funcional, trazido lá da análise do comportamento. Aqui dentro da AT, a gente dá uma incrementada na coisa. A gente se pergunta, quando foi que esse problema começou? Então, é interessante você traçar uma linha do tempo. Eu fiz uma supervisão com o professor Raul, e ele falou isso para mim. Ele falou assim, Laís, qual que é o fio condutor disso? O que ele está querendo dizer? A sua análise, parece que as sessões e até o problema, na questão ali que eu fiz a supervisão, eram as sessões de terapia, porque às vezes eu ficava triste, às vezes eu ficava feliz, às vezes eu ficava, nossa, deu certo, e na outra sessão eu ficava, nossa, acho que não deu tão certo assim. Então ele falou assim, qual que é o fio condutor dessa história que você está construindo com esse paciente? Esse fio condutor, ele precisa conectar as coisas. Então, quando a gente fala do problema do paciente, é a mesma ideia. O fio condutor precisa ser conexo, a gente precisa entender como foi lá no começo da vida dessa pessoa, como foi a criação dela, como foi com os pais dela, por que ela, né, desenvolveu esse tipo de comportamento, quais foram as situações que levaram ela a ser uma pessoa mais desconfiada, por exemplo. Né? Então, pensa bem, tenta fazer uma linha do tempo, traça uma linha do tempo. Eu estava até fazendo um exercício essa semana, traça uma linha do tempo, nascimento e dia de hoje. E aí, ali dentro, você coloca de um lado da linha do tempo coisas positivas que aconteceram na vida dessa pessoa, coisas negativas que aconteceram na vida dessa pessoa. Vai discriminando cada coisa, cada informação que você tem, para você conseguir visualizar melhor quando foi que esse problema começou. Que às vezes é um problema que já tinha lá na infância, e muitas vezes, gente, os nossos problemas são coisas que nos serviram por muito tempo. Então, às vezes, a pessoa, a criança gritar, fazia ela ter o que ela precisava. E se ela não gritasse, ela não teria, por exemplo. Só que quando chega lá na vida adulta, aquela pessoa continua gritando com as outras. E aí já começa a ficar desadaptativo, porque ela perde amigos, as pessoas não gostam de ficar perto dela, as pessoas se estressam, perdem a paciência rapidamente. Então, a gente tem que pensar muito também. Esse comportamento, ele existe porque, em algum momento, ele serviu para essa pessoa. Por isso que ele está aqui. Só que agora ele já não está mais servindo, e ela já não sabe, não tem repertório para lidar de outra forma com isso. Né? Então, esse problema, ele melhorou ao longo do tempo? Tem períodos em que ele esteve melhor? O que estava acontecendo nesses períodos em que esse problema talvez quase não estivesse aparecendo? Né? O que desencadeia, e aí nós estamos falando de quê? De antecedentes. O que desencadeia esse problema? O que desencadeia o meu paciente usar droga? O que desencadeia o meu paciente beber? O que desencadeia o meu paciente ter uma crise e tentar se matar?
O que desencadeia isso? São os antecedentes. A gente precisa discriminar muito bem, porque quem não sabe o que está causando o problema não vai conseguir interferir no problema. Você pode mudar o que você quiser, mas se você não mudar exatamente o que está causando, vai complicar, né? Então, você precisa trabalhar aqui o que está desencadeando e o que acontece logo depois, que é aquilo que a gente conversou, né? São as consequências lá do modelo ABC. O que acontece logo após o paciente ter esse comportamento desadaptativo, ou ter esses pensamentos, ou ter essas emoções, ou tentar fugir delas, tudo. Observa tudo. O que acontece depois disso, né? O que acontece depois que essa pessoa pensa em se matar? O que acontece depois? Ela sente, não sei, sente tristeza, sente que perdeu tempo, sente que realmente a vida dela não faz mais sentido, isso reforça. Como que é esse processo dela com ela mesma também, tá? Quais são as consequências a curto e longo prazo? É aquilo que a gente conversou. Quando o paciente está lá, ele usa maconha, ele quer parar de usar maconha, tá? E aí ele está lá usando, e aí ele tem as consequências ali de se sentir melhor, muitas vezes de dar uma sensação de relaxamento, é uma pessoa muito estressada, que tem um trabalho estressante, por exemplo, então dá aquela sensação de relaxamento, de sono e tal, só que a longo prazo, o que está acontecendo? Ele não quer, ele se afasta de uma vida onde os valores dele estariam sendo melhores vividos sem esse comportamento aqui, tá? Então, eu lembro que, assim, até hoje, às vezes, gente, eu fico muito confusa de qual comportamento que eu vou olhar. Qual comportamento que eu vou olhar? Porque parece que, às vezes, a pessoa tem tanto problema, assim, que você fica, meu Deus, o que eu faço com esse tanto de problema? É por isso que a gente precisa olhar os processos. O que está sendo mais prejudicial nesse momento da vida? E, às vezes, gente, o comportamento, ele tem vários antecedentes e ele tem várias consequências diferentes. Né? Então, às vezes, o paciente usou porque ele estava entediado. Ele foi lá e usou. Ou talvez ele teve uma briga com a mulher dele e ele achou que sentiria um alívio espontâneo ali das emoções de quando ele usasse a maconha. Então, você vê, são vários contextos que influenciam esse comportamento que é igual. Né? Eu sempre brinco, quando vou explicar isso, que, por exemplo, o meu filho, ele tem 4 anos, então ele tá na fase das birras e a minha filha tem 1 ano, tá entrando na fase agora, um tá saindo e o outro tá entrando. Quando uma criança faz birra, ela pode estar fazendo birra porque ela quer um brinquedo da loja, mas ela também pode estar fazendo birra porque ela quer sua atenção. Então, por isso que a gente sempre pergunta qual é a função desse comportamento nesse contexto. Qual é a função dele? Porque o meu filho pode ter saído da loja, feito uma birra, eu pensar que é por causa do brinquedo, mas não é. Às vezes é porque ele quer a minha atenção mesmo. Então, não é, nem sempre é o que parece. O comportamento, a função dele, nem sempre é o que parece. E geralmente não é, tá? A gente precisa cavucar para entender qual que é a função desse comportamento. Tá? Não, assim, se fosse tão fácil, né? A gente, enfim, não estaria aqui hoje. Mas a gente precisa, sim, pensar nisso. Quais são os 3 domínios da avaliação inicial dos valores? E por que falar de valores? Porque quando a gente fala de valores, a gente fala de um ponto muito importante da ACT, que é compromisso. A pessoa não vai fazer uma coisa desconfortável, ela não vai parar de usar droga, ela não vai parar de beber, se ela não está compromissada com alguma coisa maior, gente. Não adianta. Pode ser temporária, ela pode fazer por medo, ela pode fazer por causa da sua pressão, por causa da pressão dos outros, ficar ali 1 dia, 2 sem usar, mas depois de um tempo ela vai voltar a usar, porque ela não tem algo maior que segura ela. E quando a gente fala da arte, a gente fala, você precisa procurar os valores desse paciente. Você precisa entender. E aí sempre surge a dúvida, mas e aí, Laís, qual método eu uso, né? Qual formulário eu uso para identificar valor? Eu lembro que na TCC eu tinha a pirâmide de valores, né? Tinha um monte de formulário. Esses dias foi, inclusive, uma dúvida que surgiu lá no grupo do WhatsApp, no grupo de estudos. Como que eu faço para trabalhar valores? Gente, a arte, ela é fluida. Você tem que estar presente na sessão. Você tem que estar presente na fala do seu paciente. Por exemplo, hoje, uma pessoa me falou assim, deixa eu lembrar exatamente como ela falou. Nossa, eu não gosto de gente falsa. Ela me falou assim. E era uma paciente. E aí eu falei assim,
faz sentido. Por quê? A senhora... como que eu perguntei? Perguntei assim, me parece que a sinceridade, ser sincero com as pessoas e ter uma conexão genuína é um valor para a senhora. Aí ela, mas com certeza, eu sou sempre sincera nos meus relacionamentos. Eu gosto que os outros sejam sinceros comigo também. Então, entende como dessa fala dela, eu não gosto de falsidade, eu já extraí um valor que ela tem, que é o valor da sinceridade. O valor de ter conexões genuínas com as pessoas. Por meio da fala, eu não fiz um questionário, nada. Então, você precisa. O problema da arte é que são muitas coisas para você pensar ao mesmo tempo, né? Porque a sua cabeça, às vezes, está lá no momento presente e você tem que pensar lá em valores. Mas as coisas se conectam. As coisas se conectam, tá? Então, se você pensou em valores aqui, poxa, ser sincero, ter conexão genuína com as pessoas é um valor para ela. Como que eu posso trabalhar isso no momento presente? Às vezes, ela sair com a filha, ter um momento agradável com a filha, fazer um exercício físico com a filha, compartilhar algo que ela está sentindo com a filha, por exemplo, tá? Então, talvez, aí eu já trago ela para o momento presente. Então, a gente vai trabalhando um ponto do Hexaflex e os outros vão se mexendo. Quando você começa a desenhar o Hexaflex do paciente, cada sessão, não precisa desenhar cada sessão, mas se você fizer isso, uma hora faz com um paciente específico. Desenha o Hexaflex, e aí, de 0 a 10, você vai pintar ali os processos desse paciente, tá? Por exemplo, a aceitação. Você vai ver que a aceitação nesse dia aqui vai estar diferente de aceitação da outra sessão, que vai estar diferente da outra sessão. E aí você vai ver que o Hexaflex, gente, ele faz assim, ó, ele fica dançando, eu acho tão lindo. Eu falo, cara, isso aqui é a dança da vida, isso aqui é a dança da vida, né? Então, às vezes a gente está melhorando ali na aceitação, daqui a pouco a gente desce de novo e a gente volta e aí a gente sobe bastante. E assim é o processo mesmo, tá? Então, para você avaliar os valores, que é uma parte fundamental da arte, você se pergunta, o cliente parou de participar de atividades significativas? É aquilo que eu falei, a vida dele diminuiu? Coisas que ele fazia antes, que eram importantes para ele, ele deixou de fazer agora? Quais são essas coisas, gente? Perguntem, sejam curiosos. Como estão as relações com parceiro, com filho, com amigos? Como que tá isso? Também diminuiu? Também tá mais inflexível? Também tá mais difícil? Ou tá bom? Né? Ele tem esse apoio, ele tem esse suporte da família, muitas vezes, né? O que faz no trabalho, na espiritualidade, no cuidado com o corpo? Gente, a arte, ela fala muito de espiritualidade. Eu sei que a gente, enquanto psicólogo, às vezes a gente tem um pouco de medo, né? A gente tem uns tabus com relação a isso. Mas não, a gente precisa entender a espiritualidade do nosso paciente também. Até para entender os processos de fusão e até para entender os valores que essa pessoa tem. Porque a espiritualidade diz muito sobre isso. Então, por que eu falo processo de fusão? Porque, às vezes, existem pessoas que beiram um toque, né? Então, elas têm um problema, elas começam a rezar, a orar muito, a fazer muita coisa, assim, como se quase fosse um toque. Aí a gente precisa pensar, peraí, será que isso aqui está diminuindo a vida dessa pessoa ou está ampliando? Né? Talvez precise trabalhar um pouco essa questão das fusões aí com os pensamentos. Porém, quando a gente fala de espiritualidade, a gente também pode estar falando de valores. Poxa, essa pessoa tem um valor aqui que é estar conectado com não sei, com a humildade, por exemplo. Ser uma pessoa humilde é um valor que é pregado em muitas religiões, né? Você ter humildade. Então, a religião prega que ser humilde agrada a Deus, que ser humilde aproxima ela de Deus. Isso é importante para você no seu trabalho clínico, gente, porque revela um valor. Então, lembre sempre de olhar também para esse ponto da espiritualidade. Não ignorem, ele é muito importante, tá? Independente da sua religião, que você possa olhar para o ponto da espiritualidade do paciente e o quanto isso está fazendo bem, está ampliando a vida dele ou está diminuindo também. É um ponto importante, tá? O que faz no trabalho, né? Como que está sendo no trabalho? Isso também está inflexível? Como que está? Então, uma boa formulação de caso, ela inclui o espaço vital do cliente, tá? Não é só aquela dor que ele está carregando, mas o que está suspenso aqui enquanto essa dor está aqui dentro dele. Né? Então, olhe para esse movimento. Gente, pergunte, quem era você antes dessa depressão? O que você gostava de fazer? Que filme você gostava de assistir? Que músicas você ouvia? Qual que é a sua música preferida? Pergunta a música preferida do seu paciente, porque ela pode revelar muita coisa sobre ele.
Sabe? Qual é a sua música preferida? Qual é o seu personagem favorito? Seu livro favorito? Isso revela muito sobre as pessoas, gente. Então, pergunte. E, ao mesmo tempo, a pessoa gosta, a gente gosta de falar da gente, então a gente sempre gosta de responder essas perguntas. Então, é bacana você reforçar isso no paciente, tá? Até para fazer ele lembrar daquela época, como era, né? Como ele lidava com essas situações. A entrevista clínica, então, é uma fonte de informação e não necessariamente formulários, questionários. Tem. Mas, gente, eu não sei vocês, mas assim, eu como paciente, gente, eu tenho uma preguiça de responder formulário. Eu confesso para vocês que eu respondo formulários, acho importante, até aquele OK Measures. Não sei se vocês já ouviram falar desse formulário. Ele é bom para você ter um feedback da terapia. Então, o paciente vai responder ali alguns pontos, depois ele responde de novo, depois você vai passando para ele responder e você vai medindo como foram essas melhoras nas áreas da vida dele. É muito bom esse questionário, ele não é da ACT, tá? Mas ele tem mostrado muitos resultados positivos, chama OK Measures. Deixa eu colocar aqui, para vocês depois darem uma pesquisada. OK Measures. Ele vai medir, então, a evolução da terapia, tá? Mas, no geralzão mesmo, a ACT é feita por entrevista clínica. A formulação de caso é feita por entrevista clínica e não por formulários, tá? O cliente, você vai se perguntar, o cliente consegue estar aqui agora com você? Como que é? Gente, observa na sessão. Eu tenho pacientes que eu posso perguntar como você está sentindo agora, o que você está sentindo no seu corpo, que emoção isso causa em você quando você fala disso, a pessoa não consegue responder. Porque ela está tão fusionada com o problema, com as preocupações, com as ruminações, que ela não consegue olhar para o momento presente. Gente, eu acho isso tão interessante, porque quando. E assim, pacientes com TDAH, vocês podem observar que geralmente é muito difícil trazer eles para o momento presente. Né, eles ficam muito ali perdidos naquele tanto de pensamento, é um exemplo. Então, é interessantíssimo você fazer perguntas dentro da sessão para trazer essa pessoa para o momento presente. Peraí, como é que você está agora? O que você está sentindo no seu corpo? Tem uma área de tensão no seu ombro? Onde que está essa área de tensão? Me fala como que ela é. Ela é quente, ela é contínua, ela passa, ela dói mais quando você aperta. Pacientes com dor crônica, gente. Eu vou até revelar aqui uma autorrevelação, né, para vocês. Eu tenho um problema crônico de saúde que chama Meniere. E aí dá problema de surdez, ele dá um monte de problemas durante as crises, enfim, são crises terríveis, de vertigem, eu vomito muito, eu fico meses de cama, é terrível quando eu tô em crise. E aí, o que acontece? Ele causa um zumbido que é altíssimo, principalmente quando tem perda auditiva. E aí, eu tenho esse zumbido aqui 24 horas por dia. De vez em quando, eu sento e eu fico aqui, ó, só escutando o meu zumbido. Então, pacientes com dor crônica, muitas vezes, é interessante vocês trazerem esse movimento para eles. Porque eles passam tanto tempo tentando lutar contra aquela sensação, tanto tempo, nossa, deixa eu esquecer isso aqui, deixa eu esquecer. Que quando a sensação vem, muitas vezes é dificílimo para eles. Então, quando eu faço o movimento de me expor a esse barulho que me incomoda, esse barulho ele vai começando a me incomodar menos e menos. Eu falo para o meu otorrino, isso aqui já é meu barulho, meu zumbidinho de estimação. Né? De vez em quando eu escuto ele aqui, eu sei que ele está sempre comigo e eu desenvolvi essa relação com ele. Então, pensar muito nisso, né? O cliente consegue estar aqui agora, mesmo com dor, mesmo com desconforto, junto com você? Como que é isso para ele? Tá? Mesmo que você ali ative alguma coisa negativa, alguma tristeza, o professor Raul costuma falar assim, gente, lembrar do trauma não te machuca. O que te machucou foi o trauma te machucou, mas lembrar não vai te machucar. O que você tem são emoções difíceis que aparecem, e você vai precisar sentir isso, você vai precisar se envolver com isso também. E às vezes isso aparece em sessão de terapia. Né? Então, a pessoa tem ali uma realidade, uma regra, que é muito difícil para ela se deparar com aquilo, mas ela precisa se deparar, tá? Esse é o processo da ACT, é enfrentar esses desconfortos. Então, trazer a pessoa para o aqui e agora, tá? O que ela evita? Você vai sempre, gente, toda sessão, escreve no seu papel, escreve onde você tiver como escrever. Quais são as esquivas do meu paciente? Quais são as esquivas?
Isso é importantíssimo, isso revela coisas, dados muito importantes sobre o seu paciente. Quais são as esquivas quando você menciona? Por que você não está tomando o medicamento que o psiquiatra te indicou? Eu tenho uma paciente que eu pergunto isso, ela já muda de assunto na hora. Já vai lá para outras. Nossa, mas você sabe que fulano também? Nossa, fulano. Então, ela já tenta me carregar para outro lugar. Porque é muito difícil para ela falar sobre esse assunto da medicação. Né? Então, é um processo que a gente tem que desenvolver também. A gente faz psicoeducação, né? Muitas vezes não adianta. Mas é importante você estar com o olhinho aberto. Peraí, por que ela faz esquiva sobre esse assunto? Por que é tão difícil para elas ter a percepção de que ela pode perder o controle de alguma coisa dentro dela? Né? Então, esses dados, as esquivas revelam coisas importantíssimas, inclusive valores também, tá? Com quais pensamentos esse paciente está fundido? E aí depois, ele consegue nomear o que importa? Tem pacientes que não conseguem, né? Eles não conseguem nomear as coisas que eles estão sentindo. Então, tenta trazer sempre o que você está sentindo. Se a pessoa não tem repertório para nomear o que ela está sentindo, faça um trabalho, gente, experiencial com essa pessoa sobre emoções, sabe? Traz um vídeo, traz os emojis, mostra os emojis para essa pessoa, pede para ela nomear, vai nomeando ali junto com ela, vai experienciando isso, né? Traz um personagem que ela gosta, né? Não sei, eu, por exemplo, gosto do Frodo, né? Eu gosto do Gandalf, é o meu favorito. Então, vamos pegar imagens do Gandalf aqui e vamos colocar ele triste, ele indignado, ele chateado, ele com raiva. Vamos nomear junto com o paciente? Então, conheça o seu paciente para trazer esses elementos mais experienciais, para a psicoeducação não ficar aquela coisa, a emoção da alegria, tal coisa, tal coisa. Não, para a gente deixar a coisa mais fluida, mais experiencial, tá? Se você atende online, existem baralhos muito legais para isso. Inclusive o baralho da psicoeducação, acho que é o nome. Para adultos, tem para crianças e para adultos. Esse baralho é bem bacaninha, tem as imagenzinhas, né? Aí não fica tão personalizado, né? Talvez a experiência seja um pouco diferente. Mas você também pode usar a sua criatividade, a inteligência artificial está aí para isso, a Rebeca é a prova disso, porque ela está fazendo aos cartõezinhos maravilhosos para os pacientes dela. Então é isso, gente, a ideia é essa, tornar tudo mais experiencial dentro da arte, tá? Ele consegue agir mesmo com esse desconforto? Como que é isso para o seu paciente? Eu consigo, mesmo ouvindo esse zumbido aqui, continuar, sabe? Eu consigo agora dar aula, mesmo sentindo esse desconforto do zumbido? Então, presta atenção no que está paralisando, né? No que ele consegue, quais são os desconfortos que, sim, ele dá conta de tolerar, né? A arte, ela é mais ou menos como como aquele processo de exposição mesmo, se a gente for parar para pensar. O processo de exposição lá da TCC. Aos poucos, você vai expondo essa pessoa a coisas que são difíceis para ela. A diferença está. Quais são os valores dessa pessoa? É isso que movimenta. Eu falo em uma aula do grupo de estudo, algo muito importante. Peraí, a pessoa tem medo de sair em público, então ela tem medo de ir ao shopping. Mas você vai começar o trabalho de exposição com ela. Então, ela vai chegar na porta do shopping, ela vai passar de carro primeiro na frente do shopping, depois ela vai ficar na porta do shopping, depois ela vai entrar no shopping, depois ela vai ver pessoas, né? Você vai aumentando. Mas, peraí, por que você está fazendo tudo isso? Por quê, gente? Qual é o valor por trás disso? Porque ela quer ter um momento de conexão com o filho dela no shopping tomando sorvete? Porque ela quer ter a autonomia de comprar uma roupa para a mãe dela, um presente para a mãe dela no aniversário da mãe dela, porque ela quer ter um tempo, né, com ela mesma, tomar um sorvete ali com ela mesma, ver pessoas, né, observar a vida acontecendo. Então, sempre, 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 pensem nisso. Deixa eu ver o que a Luísa está falando aqui, vamos ver. Você falou para usar as coisas que a pessoa gosta. Se a própria pessoa não souber do que gosta, aí você já tem mais um trabalhinho para você fazer antes, né? Aí você vai ter que começar o processo um pouquinho antes disso, você vai ter que descobrir, né? Lembra que eu falei? Quais são seus filmes favoritos? Qual personagem é seu personagem favorito? Mas por que esse personagem é seu favorito? O que ele tem de diferente? Né? Qual que é a diferença dele para os outros? Por que o Gandalf é mais interessante para você do que os hobbits? Entende? Daí você vai começando a extrair da fala desse paciente valores, coisas importantes sobre essa pessoa. Sabe? Porque ele é sábio, ele é estudioso. Olha só um valor aí, né? Então, pensa sempre que, para não ficar aquela coisa monótona, você vai conversando. Gente, a arte é conversa, é diálogo,
É do diálogo que você vai puxar esses elementos importantes. Eu assisti uma sessão de terapia com um psicólogo muito famoso, que eu não estou lembrando o nome agora, mas ele é famoso, lá dos Estados Unidos, da arte, é um senhor. Ô, gente, eu esqueci. O vídeo não tem português, senão eu ia mandar lá no grupo de estudo. Mas é muito bom você ver o cara, o jeito que ele trabalha, a pessoa ali com compulsão alimentar, e ele vai trazendo ali numa conversa, gente, é uma conversa. Ele vai conversando com a pessoa e vai extraindo aquela profundidade. E aí entra mais uma vez aquilo que eu coloquei no começo, qual que é o fio condutor da minha relação com essa pessoa? Porque um dia eu tô de um jeito com ela, outro dia eu tô de outro. Um dia ela faz a sessão ser boa, no outro dia ela já não faz mais, a sessão já não foi tão boa, eu já tô me criticando. Então, peraí, qual que é o meu fio condutor com esse paciente aqui? O que tá me conectando com ele? Qual que é a história que eu tô construindo com essa pessoa? Sabe? Não é uma pessoa, simplesmente um paciente, é uma pessoa, é uma relação. O que você está construindo? Você está construindo só a aplicação de ferramentas, metáforas e metáforas e metáforas, ou você está construindo uma história? Né? Ou você está construindo uma relação com essa pessoa? Isso que importa para a arte. Né? Então, quando a gente fala de entrevista clínica como fonte de informação, primeira coisa, você precisa ter a confiança, você precisa trabalhar o vínculo terapêutico também. Né? Pelo menos um pouco aí para fazer essa formulação de caso. Eu nunca faço uma formulação de caso no primeiro atendimento, gente. Eu não consigo. Eu preciso ter pelo menos ali uns 4 ou 5 atendimentos para eu conseguir montar tudo isso aqui que eu estou montando com vocês. Pelo menos. E isso é uma coisa que muda. Vai mudando, você vai atualizando, você vai mexendo. Tá? Agora, o Hexaflex, sim, dá para você montar todo o atendimento, dá para você fazer essa avaliação. Tá. Agora, eu trouxe um estudo de caso do próprio livro, tá? Desse livro marrom. O caso da Jenny. A mulher é uma mulher branca, de 52 anos, divorciada. Ela sofre de estresse familiar e depressão. É a queixa dela, com as palavras dela, tá? Cuida da mãe de 88 anos, que é exigente e crítica. Cresceu aprendendo que cuidar da mãe era o seu dever primordial. Sente-se culpada quando pensa nas próprias necessidades. Score elevado no AQ, que é um instrumento de medida, que o livro, acho que, se não me engano, ele traz esse instrumento de medida, tá? Aí tem mais alguns dados importantes aqui, dessa paciente, quer ver? Deixa eu ver aqui onde tá. Aí eu construí o Hexaflex dela, não tem no livro, tá? Eu que construí. Eu acho que não tem, nem olhei. Eu construí, nem olhei se tinha o Hexaflex dela. Mas aqui fala. Jenny descreve sua mãe como uma cristã devota, que lhe ensinou que cuidar das necessidades dela era o seu dever primordial, acima de tudo. Também ensinou a Jenny que pensar negativamente sobre outras pessoas ou atender às suas próprias necessidades acima das dos outros tornava ela uma má pessoa e não uma pessoa cristã. Jenny admite que não quer que a mãe more na sua casa e que tem muitas emoções acumuladas, que acha difícil de expressar. Sente-se muitas vezes culpada e egoísta quando discute seu próprio desejo por maiores níveis de independência. A partir disso, o que vocês estão escutando com os ouvidinhos da arte? Alguém aí se arrisca a alguma coisa? E não tem certo ou errado, tá? Cada psicólogo vai ver uma coisa diferente também. Gente, o que eu enxergo? Principalmente, existem vários processos de inflexibilidade aí, mas o que mais mexe comigo e me chama a atenção é a fusão com o self dela. Então, ela acredita que ela tem que ser uma pessoa que cuida, uma boa cristã, uma pessoa... que mais que eu falei aqui para vocês? Tem mais características dela. Uma pessoa que não fala das suas necessidades, porque isso a tornaria uma pessoa má, e ela tem que ser uma pessoa boa. Então, o que eu mais vejo, Laís, é essa questão do self. Mas os 3 piores processos da Jenny, na minha opinião, é a fusão cognitiva, ela tem muita fusão, ela tem pouca aceitação, e principalmente o self, na minha opinião, tá? Evitar se sentir culpada ao não fazer suas necessidades, uma esquiva experiencial. Ela tenta evitar, né, Larissa, essa sensação, essa emoção difícil de culpa. Ela tenta. Essa é uma esquiva, e essa esquiva tem que estar dentro da sua formulação de caso também. Muito além do Hexaflex, tá?
O Hexaflex, gente, aqui eu fiz ele de um jeitinho bem simplesinho, tá? Mas lá no livro tem um formulário que toda sessão você pode responder esse formulário. Ele avalia cada um dos pontos de 0 a 10, né? Então você vai responder, cada sessão você responde o formulário e aí você monta o Hexaflex dessa pessoa. No começo eu fazia tudo pintado, pintava a mão. Mas eu sei que hoje em dia tem ferramentas, o pessoal está usando a IA, né, para ajudar a construir o Hexaflex com base nas informações e tal, então dá para fazer isso também. Beleza, então aqui eu coloquei, vamos supor, o momento presente é 5 de 10 no meu ponto de vista clínico, tá? Isso aqui é o meu olhar clínico. O que é momento presente, Laís? O que eu tenho que avaliar? Você vai pegar lá o formuláriozinho e vai analisar cada ponto do que significa momento presente. Selfie como contexto, aceitação, difusão, valores e ação de compromisso. Eu coloquei aqui uma média para cada um. Então, 3 de 10. Tá vendo que lá, quando você olha aqui no núcleo do Hexaflex, ó, eu pintei 3 quadradinhos. É que aqui não tá aparecendo direito, mas se você montar o Hexaflex certinho, você vai pintar 3 quadradinhos, 3 de 10. Aí aqui, selfie como contexto, você vai pintar 4 de 10 que tem. Então, você avaliou que o nível dela é 4. Momento presente, você avaliou que é 5, então você vai pintar 5. Aqui já é 7, 6. Aí o Hexaflex ganha esse formato aqui. E aí, por que isso é importante? Porque aí você vê onde você tem que trabalhar mais, gente. Principalmente aqui nesse caso, que eu, na verdade, isso daqui foi a inteligência artificial que criou junto comigo, tá? Eu só revisei ele. Mas na minha percepção, como eu disse para vocês, esse aqui é o mais prejudicado, o selfie como contexto. Muito mais que a difusão, tá? Mas aí você consegue ver quais são os elementos que você consegue, que você tem que entrar primeiro para trabalhar. Você não precisa trabalhar muitas outras coisas. Aqui são pontos fortes que você tem que usar, sim. Mas o mais importante é que você foque nesses 3 processos que estão bem ruinzinhos aqui, tá bom? Pode perguntar, Daniele. Laís, no caso, para a gente trabalhar esse self como contexto dela, né? Que é o ponto mais, que ela mais tá rígida, né? Que ela tem mais inflexibilidade. Uhum. Você acha que a gente primeiro seria melhor trabalhar a desfusão com ela? Porque a gente, consequentemente, a gente conseguiria trabalhar também esse self como contexto? Porque ela é tão grudada e colada com os pensamentos sobre quem ela é, que eu acho que primeiro a gente tinha que fazer esse descolamento sobre quem ela pensa que é, para a gente conseguir fazer. Do seu ponto de vista, pelo que eu estou entendendo, a difusão é mais importante nesse momento. Então, você começa pela difusão. Não tem problema. Usa o seu ponto de vista. O importante é você saber quais são os processos mais inflexíveis. Isso que acontece a sessão inteira, tá? Não acontece assim, tipo, a sessão aconteceu hoje, ela só falou de self como contexto. Não, ela fala de tudo ao mesmo tempo. Né? Então, você vai ter que ir fazendo as intervenções de acordo, mais ou menos, com o norte que o Hexaflex te deu. Né? Mas a gente... E quando você trabalha um ponto, você trabalha o outro também. Então, eu quero começar a trabalhar na difusão. Beleza, você vai trabalhar o self como contexto também. Entende? Eles estão relacionados, de uma certa forma. Agora, o que é interessante, Dani? Quando você pensa, eu quero trabalhar a difusão, né? Quais são os pontos fortes que essa mulher tem? Ela tem muitos valores importantes. Se você olhar, mesmo que o caso aqui não tenha trazido tantos elementos, a gente vê que ela tem muitos valores importantes de vida. Então, entra com isso para trabalhar a difusão, sabe? Entra com esse processo. Quais são os valores? Quais são os pontos fortes? Ela tem muita facilidade de vir para o momento presente. Trabalha isso. Tá vendo como se relaciona com a difusão? Ela tem facilidade. Quando eu trago ela, quando eu faço exercício de mindfulness, quando eu peço para ela olhar os pensamentos, ela é nota 10, ela consegue fazer isso. Então, usa isso para promover a difusão. Entende? Usa um processo para influenciar no outro. Poxa, ela se compromete. Quando ela fala, não, eu vou fazer, ela vai e faz. Então, esse é um ponto bom dela. Ela tem ação de compromisso. É fácil para ela fazer isso. Usa isso em benefício para trabalhar a difusão dela. Usa isso em benefício para trabalhar a aceitação. Né? Então, faça aí o seu raciocínio clínico de acordo com os pontos fortes e os pontos de inflexibilidade e tenta juntar essas duas coisas para você saber por onde começa. Rebeca, pode falar. Na verdade, eu estava
Ia tirar a dúvida que você acabou de falar, Laís, porque eu acho que eu li, eu não sei se foi na formulação de caso que você mandou, mas que pede para olhar o ponto forte para começar. E Isso, aí eu fiquei pensando, né, justamente assim, como é que eu começaria aqui nessa situação? isso. Seria o que tem mais a ver com o Homo Self como contexto que eu poderia. Mas eu fiquei acreditando que seria, ou talvez os valores que está 6 a 10 ou a ação de compromisso, porque são pontos fortes delas para começar. E tá. Acho que o principal seria os valores da ação de compromisso também. E aí, ao mesmo tempo, você já está promovendo o quê? Você já está promovendo mais força ainda nessas duas coisas. Então, é provável que esse Hexaflex ainda melhore mais com relação a essas coisas, porque ela vai estar fazendo, ela vai estar experimentando isso, então é provável. Mas é isso mesmo, Rebeca, é isso mesmo. Você vai usar como ponto de entrada o que ela tem de melhor, mas você tem que se atentar ao que você vai trabalhar também. Então, as coisas precisam se conectar. E aí você precisa de repertório ACT para poder fazer isso aqui, né? Porque sem repertório você não sabe que ferramentas você vai usar. Né? Por isso que eu falo, gente, é complicado a gente trabalhar outras abordagens junto com a ACT, na minha opinião. Eu acho que ainda a DBT dá para trabalhar bem legal mesmo. Agora, a TCC, né, até às vezes a análise do comportamento um pouco mais rígida ali, eu acho um pouco mais difícil, assim, de trabalhar. Você precisa conhecer a ACT para trabalhar com a ACT, não tem jeito. Não adianta, eu sou da TCC e vou aplicar metáfora. Gente, você vai fazer alguma coisa, vai. Eu tô fazendo um ACT. Não, você não tá fazendo um ACT. Você tá aplicando metáfora na sua sessão. Gente, eu já fui dessas, mas hoje em dia eu não consigo mais ver. O que está sustentando a rigidez da Jenny? Então, eu coloquei a fusão com o self-conceitualizado, né? Eu sou egoísta, eu sou uma má pessoa. Esses dois processos estão muito relacionados, fusão com self. Esquiva das emoções de raiva, alguém falou de culpa, foi a Larissa, foi a Larissa. Então, esquiva das emoções de raiva e culpa, um olhar muito bom, Larissa, você teve. Regras religiosas e morais internalizadas desde a infância. Né? Nesse caso aqui, não está sendo muito bom, muito adaptativo para ela. E uma observação importante, ela aprendeu que atender às próprias necessidades a tornava uma má pessoa. Tá? Isso aqui é uma observação bem importante sobre o caso dela, sobre o contexto dela de vida. Onde intervir? Foco principal, de acordo com aquele Hexaflex, a disfusão. É o processo mais fraco que aparece lá dentro do Hexaflex. Quais são os aliados para você trabalhar isso? Os valores, né? Ela quer relações que sejam genuínas e honestas. A Jenny quer isso. Estratégia, usar valores como motivação para o trabalho de disfusão. Intervenção possível, trabalhar a voz autocrítica como voz da criança que foi ensinada assim. E aí, eu coloquei para vocês que a formulação nos diz onde entrar. No caso da Jenny, não começamos pelos limites ou pela assertividade. Você não vai desenvolver assertividade agora. Você vai começar pela fusão, tá? E usamos os próprios valores dela como motor. Esse é o caminho o caminho das suas pedras. Isso aqui é uma formulação de caso, vocês estão vendo? É simples, mas é uma formulação de caso. É o resumo da vida da Jenny, que deve ser feito. Resumindo, a formulação de caso é uma análise funcional à luz do modelo de flexibilidade. Quais são as duas perguntas centrais? Qual é a vida desejada e o que interfere para essa pessoa viver essa vida? E o Hexaflex é o mapinha que você vai ganhar no final das contas para fazer o seu caso, para aplicar as suas ferramentas, para fazer ACT do seu jeito, tá? O Hexaflex é o mapa. Então, observar as forças e as fragilidades. Esse é o resumo. Gente, esse é o grupo de estudo. Eu gerei um cupomzinho para vocês que ainda não são parte do nosso grupo de estudo. Tem muitos alunos aqui, eu tô vendo. Talvez todos, não sei se todos são alunos do grupo de estudo. Esse cupom de 10% é para a primeira assinatura, tá? Então, aula 10, vocês ganham lá o cupom para participar do nosso grupo de estudo, que é maravilhoso. A gente tem um grupo no WhatsApp, super legal, cheio de figurinhas legais, e muita informação também, muita coisa bacana. Então, você já recebe todo o material que foi liberado, todas as aulas que já foram gravadas vão aparecer para você, tá? E ao final de cada livro, a gente faz uma aula como essa aqui, uma aula ao vivo. Olha lá, Dani, é puro sucesso, né? O nosso grupo de estudo é sucesso total. Gente, obrigada. Olha, nem mudei o trem aqui, ó. Vocês ignoram isso aqui. Agora a arte, né? Ignora isso aqui. Todo mundo vai lá e olha. Assim que funciona. Não adianta querer ignorar, a coisa fica gigante. Mas é isso, gente. Muito obrigada.
Se tiverem dúvidas, por favor, deixem lá na caixinha de perguntas, que eu vou responder todas, tá bom? E é isso. Um beijo, boa noite para todo mundo. Se precisarem de mim, estou aqui. Marcela, beijo. Beijo, Vitória. Por nada, que é isso. Se tiverem dúvidas, me chamem. Tchau, tchau, gente. Tchau, Dani.